Olá, turma, tudo bem? Me chamo professora Rose. Eu vou estar aqui com vocês falando um pouquinho mais da disciplina de Química. E hoje a gente vai continuar falando, na verdade, sobre os pontos de fusão e ponto de ebulição, tá bom? Então, o que quer dizer, na verdade, o que é um ponto de fusão, o que é um ponto de ebulição? Então, vamos iniciar um pouquinho falando hoje. Ponto de fusão, gente, nada mais é do que quando uma temperatura, ela ocorre, né? A temperatura ela vai estar constante no momento que ocorre a passagem do estado sólido para o estado líquido. Eu coloquei para vocês aqui um gráfico de temperatura versus tempo, tá? Temperatura em graus Celsius, tempo em minuto. E aí eu coloquei aqui a passagem do sólido para o líquido, a gente tem o quê? O ponto de fusão. Esse ponto de fusão, ele é o quê? Constante, ele tem uma temperatura constante. Nesse momento que está passando aqui, está ocorrendo essa passagem, a gente tem aqui a presença aqui, coexistindo sólido e líquido, tá? Então, o ponto de fusão de uma substância, ela vai sempre ocorrer a uma temperatura constante. Ponto de ebulição, a gente também tem aqui um gráfico onde indica para a gente que a uma temperatura vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a passagem rápida de um líquido para o quê? Um gás, para um estado gasoso. Então, o ponto de ebulição, a gente percebe que ele tem o quê? Ele tem uma única temperatura. A temperatura em toda essa passagem, ela vai permanecer o quê? Constante. Tá? Lembrando, gente, que a gente tem um gráfico de aquecimento. Se você observar, gráfico, ele está mais ou menos o quê? Vamos colocar aqui a uns 10 graus Celsius. Não tem valor, né, professora? Vamos atribuir. Então, vocês percebem que está o quê? Ocorrendo um aquecimento. Então, nesse caso aqui, tanto no ponto de fusão como ponto de ebulição, são gráficos de aquecimento, tá bom? A gente está estudando apenas esses dois pontos aí, que é o de fusão e de ebulição, e são gráficos de aquecimento. Então, relembrando, o ponto de fusão é a passagem de quê? Do sólido para o líquido. Isso aonde? A uma temperatura constante. Ponto de ebulição, a gente também tem a uma temperatura constante a passagem do líquido para o gasoso. Olha aí o gráfico completo. Aqui, gente, é um gráfico de uma substância, do estado físico do fenol, na verdade, né? Então, essa substância que está aqui, ela é o fenol. Então, o que a gente pode observar? Novamente, temperatura em graus Celsius versus tempo. O que vocês vão observar, gente? O gráfico é um gráfico de uma substância. Por quê, professora? Porque nós temos dois patamares. Nós temos dois pontos com temperaturas constantes, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Como eu falei para vocês, nós temos aqui a passagem do estado sólido, e temos o líquido e temos o gasoso, tá? E no meio a gente tem o quê? O ponto de fusão aqui ocorrendo, e no meio do líquido para o gasoso a gente tem o ponto de ebulição. O ponto de ebulição ele vai existir tanto o estado líquido quanto o estado gasoso, belezinha? Se você olhar aqui, o ponto de fusão do fenol, ele tem 43 graus Celsius, ocorre a 43 graus Celsius, e o ponto de ebulição do fenol ocorre onde? Em 182 graus Celsius aí. Tranquilo, gente? Então, eu trouxe também algumas substâncias, né? Os pontos de fusão e de ebulição para algumas substâncias, como está aí, ó, o ácido acético, que é o presente no vinagre, a gente tem o ponto de fusão dele e o ponto de ebulição. A amônia, que está presente em alguns produtos de limpeza, que a gente tem um ponto de fusão dele, menos 117, o ponto de ebulição 78,5. O ouro, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, olha só, o ponto de fusão, tá? A passagem do quê? Do sólido para o líquido, né? Então, a gente tem aí a uma temperatura de 801 e o ponto de ebulição muito alto. Então, o que a gente tem aqui, gente? Essas substâncias, não somente essas, mas as substâncias, elas têm valores característicos para os pontos de fusão e também um ponto de ebulição. Então, logo, quando a gente tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição, a gente pode identificar uma certa substância, tá? Se a gente consegue ali identificar o ponto de fusão e de ebulição de algum material, a gente consegue identificar que substância é aquele material. Então, lembrando que a gente está já falando sobre substâncias, e substâncias é o quê? É quando apresenta dois pontos constantes.
dois pontos como ponto de fusão e o ponto de ebulição, com temperatura constante. Beleza? Olha aí. Agora a gente vai falar sobre o ponto de fusão e ebulição da água, né? Que é o nosso solvente universal. Então, o ponto de fusão da água, ele é o quê? 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição da água é o quê, galerinha? 100 graus Celsius, tá bom? Então, lembrando, gente, que a gente tem a água no seu estado sólido, que é o gelo, a água no estado líquido e a água no seu estado gasoso, que é o quê? O vapor da água, tá? Então, tá aqui. O gelo, o ponto de fusão, 0 graus Celsius, a água líquida, ponto de ebulição e a água sólida aqui, perdão, a água em forma de vapor, tá? Então, tá aí os 3 estados físicos, né? E também o gráfico, para a gente poder identificar o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. É como eu coloquei ali no slide, né? Você já falei sobre isso. A gente tem aqui o sólido, o líquido e o gasoso. Aqui nesse meio, a gente tem o ponto de fusão e aqui o ponto de ebulição. Percebam que a temperatura ela está aumentando, tá? Para a gente também entender um pouquinho, eu trouxe outros gráficos, vamos lá, a gente poder ficar bem aqui, como posso dizer, expert no assunto. Então, tá aí. Esse aqui é uma substância qualquer, não diz qual que é, mas a gente percebe que temos a fase o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Aqui, a temperatura constante, a gente tem um ponto de fusão, que tem o quê? Ocorre a temperatura de 800 graus Celsius. O ponto de ebulição ocorre o quê? A uma temperatura de 1.400 graus Celsius. Embaixo, a gente tem o quê? O tempo, né? Pode ser minutos, depende. Então, se você observar, o tempo que foi gasto, né, para que ocorresse o ponto de fusão foi de T1 até T2, tá? O de ebulição, a mesma coisa, vai de T3 a T4. Professora, não tem valores? Aqui esse gráfico é só representativo, ele não tem valores, mas vai ter gráficos que vai ter valores e aí você vai ver quanto tempo mais ou menos ocorreu ali, tá bom? Outro gráfico, tá, gente? De outra substância que eu coloquei para a gente aqui. Então, ponto de fusão, a temperatura de 50, ponto de ebulição, a temperatura de 180, ou 150 graus Celsius. Lembrando que nós temos o estado sólido, que ocorre uma variação de temperatura de 10 até 50, né? O que mais? A gente também tem o estado líquido, está ocorrendo aqui uma temperatura que varia de 50 até 150, e o estado gasoso está variando de 150 a 200, ou seja, está gastando aqui para ocorrer essa mudança, esse estado de gasoso em 50 graus Celsius. Ele variou de 150 a 200 graus Celsius. Tranquilo, galerinha? Então, tá aí, gente. Nossa aula é bem rápida, né? Só para a gente poder entender um pouquinho sobre o que é o ponto de fusão, ponto de ebulição. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, se gostou do vídeo, se inscreve no meu canal, deixa seu gostei, seu joinha, tá bom? E até a próxima aula aí de Química.